fazer esse vídeo é de mostrar o funcionamento do medidor de umidade modelo G2000 da GAK. Tá? É o último equipamento homologado pelo Inmetro da empresa, né? E vou dar algumas instruções básicas e explicar rapidamente e estruturalmente o equipamento. Então, é um equipamento todo robusto, feito de chapa, tá? Não é de plástico. Nós temos aqui atrás uma alça para transporte. Temos aqui a saída serial, a saída USB e a tomada de força. Tá? Como comunicação também nós temos o Bluetooth. É o único equipamento no mercado que tem essa comunicação. O equipamento é constituído de quê? Ele tem o corpo dele, a carcaça, temos uma balança digital, que é aqui o funil do equipamento. Isso daqui é uma balança digital, é uma balança de 1 kg com uma resolução de 0,1 grama, e é a única parte que a gente tem que tomar um certo cuidado no manuseio do equipamento. Então, para transportar, ou você pode segurar do lado, ou você pode usar a alça de transporte que serve para isso, né? Cuidado que a gente tem que ter é não pressionar a balança aqui segurando ela de algum dos jeitos, porque às vezes é convidativo alguém vir e segurar o aparelho aqui e levantar ele. Com isso você vai estar, existe a possibilidade de descalibrar a balança. Tá? Então, você tem o display e o teclado aqui que é super intuitivo de se usar. Nós temos medir a umidade, selecionar o produto e configurar o sistema. Vamos fazer uma leitura de umidade para exemplificar. Então, eu venho aqui em selecionar o produto, escolho o produto que nós iremos medir, que no caso aqui é a soja. Tá? Então, você tem aqui no mínimo 8% de umidade, no máximo 40%. Menos que 8% o aparelho não mede e mais que 40% o equipamento também não mede. Nós temos aqui a identidade da curva, que nesse caso é 4487. Essa é a identidade da curva que está registrada no Inmetro e que você verifica se o equipamento é íntegro ou não. E a validade dessa curva, né? No dia 25/10/2020, essa curva vai vencer, a gente tem que fazer uma nova atualização nesse equipamento. Selecionando a soja aqui com o SIM, ele volta para o menu anterior e nós vamos aqui em medir a umidade. Confirmo no SIM novamente e aqui a balança foi zerada, né? Está aparecendo soja e tá vendo, quando eu pressiono a balança você tem ali uma indicação de peso no visor em porcentagem. Então nós vamos jogar produto até chegar a 100%. De 99,5 até 100,5 o equipamento vai entender que o peso está ok e vai fazer a leitura agora automaticamente. Tá? Ele está lendo a temperatura, está zerando o capacímetro e agora ele vai fazer a medida da umidade propriamente dita. Após finalizada, o equipamento descarta a amostra aqui na gaveta. Se eu clicar para o lado, a gente vê que tem algumas informações, como o número da amostra, temperatura da amostra, que é um termômetro exclusivo para a amostra, e a temperatura do G2000, que é um segundo termômetro que analisa a temperatura do equipamento. Tá? Qual que é a relevância disso? O G2000 é o único medidor de umidade no Brasil que trabalha com delta máximo de temperatura de 20 graus. Ou seja, a temperatura da amostra pode variar 20 graus para cima ou 20 graus para baixo da temperatura do instrumento. Todos os outros medidores homologados pelo Inmetro trabalham com esse delta de 10 graus. Mesmo o G1000 da GAK também trabalha 10 graus para cima da temperatura do equipamento ou 10 graus para baixo da temperatura do equipamento. O
O G2000 é o único equipamento no Brasil que você tem esse range, essa amplitude de 20 graus, que é super importante, por exemplo, em dias muito frios, ou se você está pegando uma amostra que saiu do secador, que estava enlonada há muito tempo, com uma temperatura bem diferente da temperatura do equipamento. Voltando aqui, o equipamento ele te faz uma impressão com todos esses dados, e o importante aqui é que hoje você tem uma assinatura digital, que é essa sopinha de letras, que dá a segurança que a leitura e a medida de umidade que o aparelho fez seja íntegra. Né? Voltando aqui para a tela, a gente tem o peso da amostra, a identidade da curva, a validade da curva, a data, a hora e o número de série do equipamento. Tá? Essas são as informações que você tem disponível. Depois que você fez uma leitura de umidade, você não precisa apertar mais nenhum botão. É só você despejar uma outra amostra ou a mesma amostra, se assim desejar, que o equipamento vai começar já a fazer a medida. Então, depois que você fez uma amostra e não mudou de cultura, se for o mesmo produto, você não precisa apertar mais nenhum botão. É só você repassar ou passar uma nova amostra do equipamento, que ele vai ficar lendo normalmente sem ter que ficar interferindo a todo momento. Que ele vai fazer uma outra leitura. Como esses equipamentos são verificados pelo Inmetro, eles nos obrigam a colocar uma segunda casa decimal depois da vírgula, mas que no dia a dia essa segunda casa você pode configurar para tirar ela do equipamento. Então a primeira leitura deu 10.89 e essa agora deu 10.91, uma variação de 0,02, quase nada é isso na verdade. Bom, isso é o jeito de fazer a medida da umidade. Fora essa operação, que é a leitura da umidade propriamente dita, existem algumas funções dentro do menu configurar, que é o quê? Vou clicar aqui no sim, é importante a gente ter a hard lock ligada na saída serial. A gente tem aqui das funções que é ajuste de data e hora. Qual que é a importância disso? A cada 365 dias, o equipamento, para atender o regulamento técnico 402 do Inmetro, ele trava. Tá? Então, a cada tempo, a cada semestre, a cada 6 meses, é importante a gente vir e dar um ok aqui na data e na hora, ou ajustar se for necessário. Né? Fazendo isso, a gente... Opa, deu erro 12, quer dizer que não está conectada a hard lock. Vamos colocar aqui a chave serial, perfeito. Configurar sistema, data e hora, vou confirmar no sim porque data e hora estão corretos. Com isso eu evito que o equipamento apresenta o erro 23, que é justamente o erro do relógio em tempo real. A gente precisa ajustar no máximo a cada 365 dias, tá? Isso para atender numa plenitude a norma do Inmetro, para que o aparelho não sofra nenhum bloqueio. Então, o usuário mesmo pode fazer, ajustar a data e hora, ou quando for uma atualização de versão feita para a internet, isso já é feito automaticamente, ou se o aparelho for para assistência técnica. Né? Então, tem essas 3 possibilidades para a gente fazer o ajuste de data e hora e evitar o problema, né, do erro 23. Então, nós temos aqui também a opção de fuso horário, né, dependendo da região do Brasil. Tudo isso é uma imposição por parte do Inmetro, porque a data e a hora são parte integral da medida da umidade propriamente dito. Aqui eu tenho o número de medidas, você pode fazer médias de 1 até 5 leituras, ou seja, você passa 5 vezes a amostra para te dar um resultado. Tá? Vou deixar um aqui que é o normal. Importante acima de 22%, o equipamento automaticamente faz 3 repetições. Então, se você usar uma vez, né, passar um produto uma vez no equipamento, e ele não der o resultado e aparecer aqui a tela da pesagem,
significa que essa amostra já está acima de 22%. Então você vai ter que passar ela 2 vezes mais até o equipamento fazer uma média para você, para todas as culturas. Número de medidas, casas decimais aqui, a gente pode deixar 2 é obrigatório para fazer a verificação inicial, e eu vou deixar 1 aqui, que é normalmente que a gente usa a campo. Número de cópias é o número de impressão, né? Eu posso pôr desde 0 até 5 impressões aqui da medida da umidade, né? Do maneiozinho. Então, dependendo da sua necessidade, você pode imprimir 1, 2, 3, 4, 5, ou se não quiser a impressão, só colocar 0. Vou deixar 1, confirmar no sim. Temos ainda o ajuste do contraste, que é o contraste do display. Você pode diminuir ou aumentar de acordo com o seu gosto. Vou deixar no meio aqui. Destrava a porta da câmara é uma opção que nós usamos para fazer uma limpeza prévia no equipamento. Então eu vou dar um OK. Ele me destravou a porta da câmara. Tá? Eu vou tirar a gaveta. E nós temos aqui a câmara aberta para a gente fazer uma limpeza com a escova que acompanha o medidor de umidade. Tá? Então, aqui de tempos em tempos é importante a gente fazer uma limpeza na câmara para não acumular sujeira. Voltando o equipamento para o lugar, vamos voltar a gaveta. Vou dar um OK, que eu já fiz a limpeza. Equação da internet é quando você vai fazer uma atualização, né? Você viu que a curva de soja vai vencer em 25/10/2020. Tá? A Jacat dá essa opção de você fazer a atualização pela internet. Tá? Então, você baixando essa escala nova, o aparelho não bloqueia, porque existe também a portaria 402 nos obriga a colocar a cada 2 anos o equipamento tem que passar por uma atualização de escalas. Né? A Jacat tem que desenvolver uma escala nova ou estudar constantemente essa escala e lançar versões de no mínimo a cada 2 anos. Então você vem aqui, seleciona o tipo da porta serial que você vai conectar com o seu computador, entra no site www.medidoresdeumidade.com.br e faz a atualização do equipamento pegando as últimas versões e as escalas mais atualizadas. Com isso você não corre o risco de ter um aparelho bloqueado. Muito bem. Então você pode escolher porta USB, Bluetooth ou a saída serial, de acordo com o cabo e as disponibilidades que você tem de hardware no seu computador ou notebook. Importante, o cabo USB só funciona com o Windows 10. Tá? Caso você não tenha o Windows 10, você vai ter que usar a porta serial. Caso você não tenha saída serial no seu computador ou notebook, nós fornecemos um adaptador serial USB para fazer essa comunicação. E é obrigatório ser um cabo desse adaptador serial USB da Jacat. Legal? Então eu vou dar um escape aqui para voltar para a tela. Equação padrão, você pode escolher as equações que você deixa disponível para o usuário. Se você só for usar soja e milho, você pode assim marcar ou desmarcar todas as culturas e só selecionar o que for relevante para vocês. Então aqui tem todas as possibilidades. Então vou colocar aqui cevada e, para a gente não perder muito tempo, farelo de soja. Vou dar um liga e desliga que eu estou confirmando essa seleção e ele deu um OK aqui. Que agora eu selecionei só os produtos e eu não vou ter que ficar clicando para escolher aquele monte de escala ou equação que provavelmente eu não faria uso. E o autodiagnóstico é um cheque completo que o equipamento faz nele mesmo. Checa a balança, checa os termômetros, o oscilador,
checa a câmara de medida, vê se as memórias estão íntegras, como está o relógio, a segurança de todo o sistema. Estando ok ou estando alguma coisa em desacordo, vai aparecer na tela e aqui na impressão que ele faz, e só, o interessante só aparece as escalas que eu acabei de selecionar, né? A cevada e o farelo de soja. E tem alguns parâmetros de calibração que são importantes caso o equipamento possa vir dar algum problema. Por telefone, tendo essa impressão, a gente consegue fazer um diagnóstico prévio. Bom, acho que isso é para dar uma noção da utilização do medidor de umidade, como fazer uma leitura de umidade propriamente dita e as funções que estão disponíveis dentro do menu de configurar. Dá uma noção boa de como usar o equipamento.